Bem-vindos à teleconferência da companhia aérea Gol para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2021. Hoje pela manhã, a companhia disponibilizou os seus números, juntamente com 3 vídeos contendo a apresentação dos resultados, a revisão financeira e as respostas a algumas perguntas. A Gol espera que todos aqui tenham assistido. Após as breves colocações da companhia, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, inicialmente para analistas e investidores, e na sequência para os jornalistas presentes, momento no qual mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido via webcast e pode ser acessado no site da companhia em www.voigol.com.br/ri e na plataforma MZIQ em www.mziq.com. Aqueles participando do evento por meio do webcast poderão também enviar suas perguntas na plataforma, e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Gol após o término da teleconferência. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da companhia e as informações atuais disponíveis para a Gol. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Passo agora a palavra ao Sr. Paulo Kakinoff, diretor-presidente. Por favor, pode iniciar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar ratificando os nossos resultados mais importantes do período, os quais foram possibilitados pela confiança que obtivemos dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e investidores. Registramos nosso melhor resultado desde o início da pandemia, decorrência do foco incansável na redução de custos e na criação de uma operação flexível e dinâmica, atingindo 36% de margem EBITDA ajustada. No mês de dezembro, o volume de viagens aéreas domésticas foi de 77% em comparação com o mesmo mês de 2019, e estamos projetando uma recuperação na demanda mais relevante dentro do primeiro semestre de 2022. Já estamos voando para todos os principais mercados no Brasil, incluindo alguns novos como Bonito e Pelotas, além do retorno das rotas internacionais de Montevidéu, Punta Cana, Cancún, Buenos Aires e Paramaribo. Estamos também verificando sinais encorajadores de melhoria no segmento corporativo. Isso é um desenvolvimento significativo, uma vez que as viagens a negócios representavam aproximadamente 50% do mercado em 2019. As vendas brutas no quarto trimestre de 2021 superaram o quarto trimestre de 2019 e restabelecemos nosso serviço líder na conexão entre os principais mercados brasileiros. Nossa gestão disciplinada da capacidade protegeu a liquidez e posicionou a Gol para a rentabilidade duradoura. As taxas de ocupação e a utilização de aeronaves continuaram a melhorar. As frequências de voo aumentaram em 22% e, apesar de uma abordagem disciplinada na gestão de capacidade, a participação de mercado cresceu no quarto trimestre de 2021. Alcançamos o quarto trimestre consecutivo de crescimento em yield, já superando os patamares pré-pandemia e com contribuição significativa de sinergias e Smiles. Nosso balanço foi preservado e a dívida de curto prazo é a menor em 4 anos. Nossa liquidez estará ainda mais reforçada com a recente conclusão do investimento pela American Airlines. Estamos acelerando a transição para o Boeing 737 MAX para aumentar a eficiência de custos, criar valor de equity e reduzir emissões de carbono. Esperamos uma redução de cerca de 8% no nosso custo unitário, e o equity criado com a transformação da frota e seu respectivo plano de financiamento deverá ser da ordem de R$4 bilhões a valor presente incremental. Como consequência dessa aceleração, esperamos maior previsibilidade no cumprimento do cronograma de devolução das aeronaves. Revisamos a estimativa de custos de retorno dos NGs e reconhecemos uma provisão adicional não recorrente e sem efeito de caixa de R$1,6 bilhão no resultado do trimestre. Isso é relativo às devoluções contratuais que ocorrerão até 2026. Nós também esperamos uma redução gradual nas despesas de manutenção para os próximos anos. Tais economias serão crescentes à medida que uma maior quantidade de novas aeronaves 737 MAX na frota intensifica o efeito honeymoon. A Smiles segue dando resultados crescentes
e já observamos algumas das sinergias que a fusão proporcionou. Nesse trimestre, oferimos sinergias de R$ 241 milhões com eficiências tributárias. Por fim, eu gostaria de mencionar a aprovação da aquisição da MAP pelo CAD. Assim, passamos a oferecer novos destinos e rotas saindo do aeroporto de Congonhas, expandindo o número de assentos por voo e obtendo maior eficiência de custos. Passo a palavra agora para o Richard Lark, nosso CFO, que apresentará alguns destaques financeiros. Obrigado, Kaki. Nossos resultados refletem o capital social que acumulamos ao longo de 2 décadas de colaboração com nossos clientes, colaboradores, fornecedores e investidores. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a gestão de liquidez e da estrutura de capital da Gol. Quanto à nossa análise financeira detalhada para o trimestre, a mesma foi compartilhada no release e na apresentação em vídeo divulgados hoje de manhã. Acreditamos que todos vocês tiveram a chance de acessá-los. Nossa liquidez disponível manteve-se estável em 3,7 bilhões de reais ao final do quarto trimestre de 21, com a conclusão de refinanciamento de 1,2 bilhão de reais de dívida, anunciado em outubro passado. Encerramos 2021 com 635 milhões de reais de dívida de curto prazo, o menor nível em 4 anos. Embora tenhamos passado por mais um ano desafiador, fomos capazes de honorar totalmente nossos compromissos com o mercado global de capitais e pagamos 525 milhões de reais em obrigações de rendimentos como lessoras durante o quarto trimestre de 21. O nosso programa de Liability Management, que nos proporciona o menor endividamento bruto entre os pares na indústria, é uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado. A relação dívida líquida, incluindo 7 vezes arrendamento anual sobre o EBITDA ajustado últimos 12 meses, foi de 9 vezes em 31 de dezembro de 2021, estável em relação a 30 de setembro de 2021. Essa relação representa a menor alavancagem financeira entre os nossos pares. Nossas iniciativas para obter fontes adicionais de liquidez asseguram a disponibilização de financiamentos focados na otimização de custo de capital, que serão suficientes para o nosso crescimento durante o ano de 2022. Retorno agora a palavra ao Kakinoff. Obrigado, Richard. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores, o time de Águias, que está atuando com extremo profissionalismo e comprometimento. Toda essa determinação nos coloca em uma sólida posição para a expansão das operações. Reiteramos nossa convicção de que a Gol está emergindo ainda mais forte e resiliente com a normalização dos mercados. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. A teleconferência agora está aberta para perguntas inicialmente apenas de analistas e investidores. Ao fim desta etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor pressionem *1 em seu telefone agora ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar a sua vez, pressione *2 para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por meio da plataforma de webcast. Vocês precisam clicar no ponto de interrogação no canto superior esquerdo e digitar sua pergunta. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, olhando o guidance, né, a gente vê essa expectativa de redução de capacidade, né, mais disciplina de capacidade e aumento de yield. Então, a minha primeira pergunta é se vocês poderiam falar um pouco, né, como é que está o forward booking da Gol. E no call em inglês, Richard, acho que você mencionou yield acima de 40 centavos. Se você puder dar algum detalhe de mais ou menos, né, essa faixa acima de 40 centavos, não sei se você pode abrir essa informação, mas
quantos por cento, né, da demanda da Gol estaria acima dessa faixa? E a segunda pergunta é mais para entender um pouco o provisionamento, né, de manutenção agora no quarto TRI, se a razão, né, de fazer esse provisionamento agora, se de repente tem alguma vantagem fiscal com relação a isso. Obrigado. Obrigado, Victor. Você quer falar, Kaki? Richard, eu vou falar sobre a oferta e depois eu passo para você falar da provisão de manutenção. Victor, boa tarde. Em relação, a gente evidentemente não pode dar essa granularidade para você, né, de qual é o percentual acima de tal yield, mas eu acho que dá para responder ou atender a sua expectativa de uma outra forma. Nós estamos evidentemente falando da curva, né, de forward bookings, e se você fizer uma análise do nosso guidance, o quanto nós retiramos, né, de capacidade e qual então o yield resultante, uma vez que na receita o impacto é significativamente menor, você vai ver que a gente tem uma tendência de crescimento para patamares até acima desses 40 centavos para os bookings daqui para frente, né? Nesse momento nós tivemos o que está sendo voado tem uma participação parcial desses yields de 40 centavos, basicamente as vendas de curto ADVP, mas nós estamos fazendo a projeção dos próximos meses, onde a participação desse yield acima de 40 nos assentos voados será significativamente maior, né? Por uma questão estratégica, a gente não pode te dar o breakdown aí com precisão do ponto de vista de qual é o percentual dos assentos que estão vendidos já nesse patamar, tá? Mas eu espero ter respondido a tua pergunta, senão você complementa assim que o Richard falar de manutenção e aqui a gente fala mais. Richard. Sim, Victor, o que eu falei, o que você está fazendo referência do outro call, o que eu falei era a situação curto prazo, não era guidance. E o que eu falei é que o que está acontecendo agora em termos do mix, aquele número é o mix, ok? É um mix de tarifas e voos e malha, não? Então, aquele yield agora de 45 centavos, que está caminhando para 50, é o forward booking, é o mix. E atrás disso o que aqui falou, tem uma série de componentes. E também tem, do lado da gestão ativa dinâmica do yield, tem um componente que, do lado da Gol, que são a captura das sinergias de receita que temos desde o terceiro trimestre do ano passado, oriundo da reintegração do yield management da companhia entre Gol e Smiles, e também eliminação de certos descontos e redução de tarifas promocionais, uma série de coisas lá. Mas essa está feito basicamente para casar a estrutura de custos para prover o transporte aéreo com a tarifa. Agora, a sua segunda pergunta, se eu entendi, e essa aplica para qualquer companhia, não somente Gol, você tem que manter suas estimativas de o que chamamos custos de devolver aviões sempre atualizadas, ok? E quando você faz alguma mudança, tem que atualizar. Ou você vai provisionar ou vai usar provisões. No caso da Gol, no quarto trimestre do ano passado, nós fizemos uma decisão de acelerar a transformação da NG para o MAX. E isso implica devolvendo NGs com outras datas do que era anteriormente provisionado. Geralmente datas anteriores, em alguns casos datas anteriores ao término dos contratos. E os cálculos feitos para isso têm que ser sempre provisionados na contabilidade de companhia. Isso não é só Gol, é qualquer companhia área. Chama em inglês os lease return conditions. Você tem que ficar sempre em dia.
Então, dada essa decisão que a gente fez no quarto TRI, atualizamos esses cálculos, esses controles. E esse dado representa uma provisão, principalmente de gasto de manutenção de motores até 2026, que vão ser gastos ao longo dos próximos 4 anos em devolução de energia vinculado com a transformação da frota e renovação da frota. Então, a razão para fazer isso no quarto TRI é porque precisava fazer. É obrigatório. As regras contábeis mandam isso. E não foi feito antes porque a gente não tinha visibilidade de quando ia fazer isso pré-pandemia, porque o Max estava grandeado, a gente não estava capaz de transicionar do NG para Max ao longo de quase 2 anos, e ficamos 2 anos em pandemia onde não tinha como acelerar a transformação do NG para Max. Agora, como fim, quer dizer, durante a pandemia o Max voltou ao serviço, já estamos 1 ano como o Max voltar ao serviço e a pandemia finalizou lá na última semana de fevereiro e tal. A gente já tinha visibilidade disso lá atrás e isso foi feito agora. Então, isso representa uma mudança definitiva, que agora a Gol volta o que já ia ter estado lá em 2018. E aconteceu também ao longo desses últimos 4 anos, que a idade média da frota subiu de 7 para 11 anos, a gente precisa colocar ela de volta para 7 anos. Então, tem uma série de fatores lá que estão atrás disso. Agora, tipo assim, as despesas contábeis já estão 100% provisionadas para os próximos anos. O componente de caixa, como vocês já sabem, pré-pandemia, esses gastos já foram 70% financiados com mecanismos de financiamento médio prazo e continuar sendo assim. E essa transação que nós fizemos em janeiro, vinculado com leasings financeiros de Max, é um exemplo disso, onde quando nós compramos uma aeronave próprio em formato leasing financeiro, criamos um valor de equity e como a gente já tinha feito antes, a gente consegue fazer empréstimos contra esse valor de equity. Então, a saída de caixa vinculado com a devolução dos NGs vai ser mínimo. Ok? Ótimo, obrigado. E, operadora, antes de abrir de novo para a fila, eu vou endereçar algumas perguntas que está chegando na plataforma, porque a gente não conseguiu fazer no último. A primeira pergunta é: como está o comportamento dos competidores em relação à gestão de capacidade? Que acho que é um pouco vinculado também com a questão dos yields. Bom, a indústria já está reduzindo a capacidade. O Gol já estava mantendo sua capacidade na parte inferior da demanda. Quer dizer, Azul está reduzindo 15% e Latam está reduzindo 10% versus o pico, alguns meses atrás. O waiver nos slots em Congonhas foi estendido, proporcionado pela ANAC até o final da próxima temporada. Não tem por que focar em market share quando as regras de operação dos slots estão suspensas. Eu diria a indústria inteira agora tem um foco em yield, em rentabilidade, para que o preço da passagem se reflita corretamente o custo de transporte aéreo. No caso da Gol, já areamos operar um volume de 500 voos médios nesses próximos meses, versus os 50 voos por dia operados durante os meses de dezembro e janeiro. E também, tipo assim, tem as questões de nosso modelo de negócio quando se trata de gestão de capacidade, que no caso da Gol temos uma frota única, que é muito mais fácil ajustar. E nós estamos mantendo, como você viu, mais ou menos 135 aviões totais na frota,
A frota operacional vai variando em função da demanda, então a gente tem capacidade para crescer a oferta se precisar, mas do outro lado, podemos também reduzir ainda mais a oferta, calibrando a velocidade das entregas dos MAX com a velocidade das redeliveries, das reentregas dos NGs. Bom, a pergunta que recebi, na verdade, são 3 perguntas na mesma pergunta, tá? Deixa eu tratar o segundo. E a segunda pergunta é o seguinte: como a redução de ASK e de decolagens em 15% no guidance, como o CASK ex-fuel não sofreu um aumento e manteve-se em 3,6 centavos de dólar? Bom, a pergunta, porque nosso principal foco é sair da pandemia com o custo unitário igual ou menor do que a gente teve antes da pandemia, em 2019. E a resposta aqui é a aceleração da transformação da frota é o que está impactando isso. Quando a gente está acelerando a quantidade de MAX, que tem menos consumo de combustível e também tem um pouco mais de produção de ASK, porque são aeronaves que tem mais assentos versus o NG e também tem uma etapa média maior, a gente consegue produzir mais ASKs, que acaba diluindo o custo unitário, e também tem menos custo de manutenção. O famoso chamado feriado de manutenção vai aumentar com a chegada de cada MAX. E também temos uma recuperação da utilização das aeronaves da Gol para os níveis otimizados que a gente teve por pandemia, na faixa de 12 horas por dia. No quarto trimestre do ano passado foi um pouco acima de 11 horas. E a provisão de devolução constituída no final de 2021 também gera um impacto de inutilização do CASK ex combustível para 2022. E a última parte dessa pergunta dele é o seguinte: como a empresa está se posicionando ou quais atividades ou iniciativas específicas para ESG? Bom, em 2019, Gol era a companhia com menor emissão de carbono perante todos os seus pares, não somente na América Latina, mas também nas Américas. Já estamos divulgando alguns KPIs vinculados com a emissão de carbono, não somente do MAX, mas outras formas de compensação de voos, como a gente está fazendo em parceria com a Moss, tipo assim. Eu convido vocês, se você tem interesse em conhecer por dentro da Gol que está acontecendo, a gente pode levar vocês para conhecer isto. Por exemplo, se você vai dentro do Centro de Controle de Operações da Gol, uma das métricas monitoradas minuto a minuto é a emissão de carbono. E este ano, 2022, uma parte significativa da remuneração variável dos funcionários da Gol, não somente os executivos, está determinado por metas específicas de ESG e metas específicas de redução de emissão de carbono, que está integrado no Balance Scorecard da Gol, integrado nas metas cooperativas. E dado que estou falando e vou terminar, só introduzir essas perguntas que está chegando aqui da plataforma e eu volto de novo para o operador. Eu vou responder a última pergunta que era o seguinte: que parte do aumento de petróleo você conseguiu repassar para o preço de passagem e se você pode quantificar como um real mais forte mitiga esse impacto. Esse é um bom ponto, porque a maioria das companhias fora do Brasil estão só expostos à parte de petróleo e não tem a compensação do lado do câmbio.
por exemplo, vi que algumas companhias americanas estão tentando lidar com um aumento de 70% do seu custo de combustível. Mas, no caso do Brasil, essa acabou sendo menos que metade disso, um aumento, porque a apreciação do real compensou um pouco esse aumento bruto do preço internacional de petróleo. Também no Brasil, a gente tem um lag entre um aumento, uma variação no preço de petróleo e quando isso impacta o preço para nós, um lag de aproximadamente 45 dias, que isso dá a gente um tempo para ajustar as tarifas. Obviamente, no curtíssimo prazo, sei, 30 a 60 dias, tem uma venda do estoque alto já feito, você não pode alterar o preço de uma passagem já vendido, e ainda tem a obrigação de prestar o serviço de transporte, porém, consegue ajustar um pouco e mitigar um pouco desse impacto. E, por último, como respondi na primeira pergunta, já estamos conseguindo, através dos ferramentas da Gol, de yield management, gestão de receita, também recuperação de Smiles, que permitiu a gente uma gestão de yield mais eficiente. A gente está conseguindo operar com tarifa maior e yields melhores para compensar, não tudo, mas uma parte desse impacto no custo de prover o transporte aéreo no Brasil. E também continuamos mantendo a atividade de hedge, mas dado que nós, ao longo dos 24 meses da pandemia, a gente consumiu a maior parte de nosso estoque de ganhos em hedge de petróleo, acima de, quer dizer, durante a pandemia, a gente monetizou mais de R$1 bilhão em caixa de nosso programa de hedge de combustível. A gente tem níveis de hedge para 2022 e 2023 relativamente baixo, quer dizer, aproximadamente 10%, na faixa de $70, que não aporta tanta produção. Mas muito disso também vai depender do que vai acontecer no curto prazo, se esse patamar continua ou se ele volta. Então, ainda é um pouco cedo para já incorporar isso de uma forma permanente. Inclusive, dado o nível enorme de incerteza no mercado hoje, sem falar da volatilidade, tem mais. Agora, a palavra é incerteza, mas daqui a pouco a volatilidade vai voltar. Bom, com isso, vou devolver para o operador para ver se tem mais alguém na fila. Obrigado. Lembramos aos senhores analistas e investidores que, caso desejem fazer uma pergunta, devem digitar *1. E para remover a pergunta da fila, devem digitar *2. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem. Obrigado. Encerramos a sessão de perguntas com analistas e investidores e abrimos agora para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se algum jornalista tiver uma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone agora ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione *2 para sair da fila de espera. Os participantes também podem enviar perguntas por meio da plataforma de webcast. Vocês precisam clicar no ponto de interrogação no canto superior esquerdo e digitar sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas dos jornalistas. E iniciamos com a senhora Juliana Estigarribia, Agência Estado. Oi, boa tarde. Obrigada pela pergunta. A BEAR vem apontando o risco de prorrogação da oferta de novas rotas no mercado doméstico com o aumento do combustível. Do lado da Gol, o que vocês estão planejando nesse sentido? Vai ter prorrogação? E eu não sei se o Lac chegou a mencionar a média diária de voos estimada para os próximos meses. Se vocês puderem dar detalhes, eu agradeço. Obrigada. Juliana, boa tarde. Eu não entendi o ponto. Prorrogação de voos? Prorrogação da oferta de rotas, de novas rotas, no mercado em geral. Aí do lado da Gol, o que vocês estão planejando?
A gente não tem nenhuma prorrogação. Prorrogação, eu estou entendendo que você está falando da postergação de início de operações, é isso? Isso, exatamente. O calendário que nós divulgamos de retomada das operações continua válido, não tem nenhuma, e isso foi pré-aumento pré-escalada, né, dos combustíveis. Estamos falando no caso específico da Gol, aquele calendário já conhecido anteriormente ao início da crise Rússia-Ucrânia, continua válido e a gente não tem nenhuma modificação nesse sentido de postergar, né, pelo menos não nesse momento. Tua segunda pergunta era? Sobre a média diária de voos planejada aí para os próximos meses, se teve alguma alteração, eu não sei se o Richard chegou a comentar agora, eu não consegui pegar, mas se teve alguma alteração aí para os próximos meses diante dessa crise aí do combustível. Pode ter alguma coisa. Juliana, a gente tem agora, deixa eu contextualizar. Você vai observar que a Gol tem sido, ao longo da pandemia, como um todo, a empresa mais conservadora nessa questão da gestão da oferta e das rotas. Por isso, nós temos sido menos suscetíveis a variações significativas, porque justamente o conservadorismo vem exatamente da percepção de que estamos num mercado de volatilidade. Ninguém fez nenhuma previsão, né, sobre esse conflito, Ucrânia, Rússia, mas de qualquer maneira o mundo ainda está, né, vivendo aí, esperamos, né, os últimos minutos de pandemia, instabilidade econômica, ambiente inflacionário. Então, mediante tudo isso, a gente tem sido muito disciplinado e eu diria até relativamente conservador na capacidade, o que me faz responder a essa pergunta também dizendo que não há muita variação em relação àquilo que já havíamos informado anteriormente. A nossa média diária de voos agora, ela reduz um pouco, justamente porque estamos vivendo a baixa temporada, né? Entre o Carnaval e as férias de julho, se tem o período com uma menor frequência diária de voos na indústria brasileira como um todo. A gente não mudou esse planejamento, está simplesmente vivendo a sazonalidade natural da indústria, né? Para o segundo semestre, a mesma coisa. A gente fez uma redução no número de... Você vai olhar pelo guidance, que tem uma redução no número de pousos e decolagens, mas a oferta em assentos, né, em assentos voados, como na unidade de medida pela indústria, que é o ASK, né, a quantidade de assentos disponibilizados pela distância voada. A variação é muito pequena. Isso se dá basicamente pelos ajustes de malha que nós fazemos à medida em que vamos identificando migração de demanda, né? Que migração é essa? Você também tem observado que a demanda no mercado internacional ainda está muito distante de retomar os patamares pré-pandemia, né? Enquanto o mercado doméstico nos últimos meses operou entre 70% até 95% da demanda pré-pandemia, o internacional ainda patina, né, na casa de 30% a 50% de 2019. A gente imagina que ainda leva algum tempo para essa retomada, mas no segundo semestre a oferta da indústria como um todo e também da Gol é maior nesses destinos de mais longa distância, notadamente os internacionais. O que faz, então, que a gente tenha uma migração, né, de voos curtos de mercado doméstico para voos mais longos, e isso dá esse efeito de menos decolagens e pousos e um volume de assentos por quilômetro disponível parecido com o que a gente tem agora. Mas essas são variações, diria, normais, mesmo de períodos pré-pandemia. Eu respondi a sua pergunta? Obrigada, ficou bem claro, principalmente essa última parte em relação ao mercado internacional. Ok, obrigado a você. Seguimos com Christian Fávaro, Valor Econômico.
pequena junto da pergunta da Juliana. Com relação a, acho que o Richard falou que estão mais ou menos operando 500 voos por dia, mais ou menos nos próximos meses, que vocês devem operar por causa dessa baixa temporada. Só um momento, eu acho que o Richard pode, se não confundir. E sobre uma pergunta, aqui, eu achei bem interessante a sua fala com relação enfim, oportunidades para mim no mercado. E uma curiosidade que eu fiz é o seguinte: você sempre tem dito que fusão e aquisição é uma coisa que vai acontecer, mas a minha dúvida é o seguinte: que tipo de negócio... Cristian, perdão te interromper. Está muito ruim teu áudio, cara. Se eu entendi a primeira pergunta, era o número de voos, no momento. Se eu entendi a primeira pergunta, qual era o número de voos, nós estamos falando de uma média atual de 500. Mas a segunda pergunta, eu não consegui, a gente não conseguiu entender aqui, cara. Você consegue... não sei se eu... coloquei aqui, você está ouvindo agora melhor? Não estou te ouvindo, está bem truncado, cara. Repete, por favor, pausadamente e o mais alto que você puder, porque aí a gente vai capturar por aqui. Tá, a primeira eu respondi, né? Respondeu. A minha dúvida é o seguinte: como que vocês estão vendo esse mercado para aquisição? Você falou aí bastante com relação a oportunidades. Só que o que faria sentido para vocês? O que a Gol acha que faz sentido nesse mercado? Porque você falou aí que pode ser que esse cold share interline não faça mais sentido depois da pandemia, esse mercado voltando. A Gol, ela tem olhado, ela acha que ela deve fazer sentido para vocês pequenas aquisições ou são grandes movimentos nesse futuro que você finalizou aí? O que faria sentido para vocês? Cristian, agora eu acho que eu entendi. A pergunta está relacionada a essa visão que nós compartilhamos sobre movimentações estruturais na indústria. Né? O que a gente enxerga de tendência da indústria como um todo, no que diz respeito à colaboração entre as empresas, né? Que vão do patamar, estou falando de uma maneira genérica agora, que vão do patamar desde acordos de interline, né? Que eu diria que é o nível mais primário de colaboração, até eventos de fusão ou joint venture, né, que a gente vem acontecendo. É sobre isso a pergunta, certo? Exato, sim. Mas eu quero ver não apenas uma visão de mercado, mas o que faz sentido para a Gol. Porque você falou que o interline cold share pode não ser suficiente. O que seria suficiente? Uma grande? Não. Nós não dissemos que não faz sentido, é o contrário. Né? Pensa nisso, por favor, em camadas. Nós falamos que a estratégia até esse momento, pré-pandemia, da Gol, eu diria da indústria como um todo, era uma estratégia que estava muito focada nesse tipo de colaboração, interlines e cold share, que continuam fazendo muito sentido. O que a gente colocou na última apresentação é que talvez esse nível de cooperação, de colaboração, de parceria, exclusivamente não seja mais suficiente para endereçar os desafios da indústria pós-pandemia. E que a Gol, né, tem olhado para isso, a gente tem falado sobre isso ao longo da pandemia inteira. Nós falamos, né, sobre uma possível tendência global no setor da aviação pós-pandemia, seria de novos movimentos mais intensificados, né, de cooperação, como, por exemplo, os movimentos de M&A, os movimentos de aquisição, e a Gol trabalhou esse período todo para se manter numa posição de protagonista, caso haja oportunidades ou movimentos que façam sentido nessa direção. Não temos absolutamente nada concreto, estamos falando do ponto de vista teórico, conceitual, respondendo a uma pergunta de como a gente vê o desenvolvimento da indústria de aviação nos próximos anos, especialmente nesse período aqui pré-pandemia. Tá? Então, é isso que a gente mencionou exclusivamente, ainda no campo totalmente conceitual. Entendi, perfeito. Não, tá respondido? É que o áudio realmente está ruim, não sei se... Tá bom. Tá bom. Ok. Você consegue me ouvir ainda? Eu consigo fazer mais uma ou tá ruim? Qualquer coisa eu faço no chat. Continua ruim, mas se você tiver mais perguntas, pode falar. A gente vai se esforçar aqui para
para entender. Uma dúvida só, é uma dúvida bem pragmática aqui, com relação aos números de recuperação do corporativo, porque com dúvida, eu não sei se eu entendi bem. Mas eu acho que você falou que na call em inglês que hoje vocês estão em mais ou menos 70% de recuperação dos níveis pré-pandemia do corporativo, vocês esperam no segundo semestre algo perto de 85%. Eu entendi tudo errado, é isso mesmo? Não, Christian, quando a gente fala de demanda, eu quis separar no outro call duas coisas, né? dois efeitos que são distintos. Qual é o percentual hoje que está voando? Ou seja, se você pegar uma média hoje dos voos que decolaram da Gol, qual era o percentual de passageiros que estão a bordo, que estão viajando sob essa classificação que a gente faz aqui, né? Segmentação de corporativo, qual é o segmento dos clientes que viajam a lazer. Esse percentual, nesse momento atual, ele está girando na casa de 50% a 55%. Quando a gente olha as curvas, 50% a 55% do que era a venda corporativa, né? Ou seja, quando a gente comparava no pré-pandemia a representatividade do segmento corporativo, nós estamos, nesse momento, voando com a gente 55% do que era, né, o percentual de participação na demanda naquele momento, pré-pandemia. Quando eu olho para frente, o que nós estamos vendendo para esses clientes, nós estamos projetando na casa de 75% até 80% do que era a demanda do segmento corporativo no pré-pandemia. Entendi, perfeito. Seguiremos agora com pergunta vinda da Webcast. Christian, se você ainda estiver me ouvindo, porque o final estava bem ruim, e caso você tenha mais perguntas, por favor, encaminha para a gente por escrito via Webcast, porque aí a gente consegue entender perfeitamente, né? Porque realmente o áudio estava ruim, tá? Aqui pelo Webcast a gente já tem algumas perguntas. Então, a primeira delas gostaria de confirmar o comentário sobre a retomada de voos para os Estados Unidos. Será em maio mesmo? Qual será a rota e a frequência? Então, será em maio. Nós estamos falando de Brasília para Miami. Brasília para Orlando, com a frequência semanal 4 vezes e em julho diariamente. Então, em maio, nós teremos 4 voos semanais dos Estados Unidos, mais especificamente para a Flórida, Miami e Orlando, saindo de Brasília. Em julho, ambos os destinos terão frequência diária. Obrigado. Seguimos com Juliana Rocha, Red. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Que ótimo. Eu queria, uma dúvida rápida, eu queria saber quando que vocês esperam receber os $200 milhões da American Airlines, referente ao acordo, né, que vocês assinaram em definitivo em fevereiro. E eu queria saber o que está faltando, assim, o que tem de condições precedentes que ainda precisam ser cumpridas, ou se todas já foram. E o que tem de antitrust que precisa ser aprovado? O CAD ainda tem que aprovar essa transação? Juliana, boa tarde. A única condição faltante essa, cumprir o rito do regulador. A gente acredita que há algo vai ser concluído ao longo das próximas semanas, e esse é o único item realmente faltante. Tá, e aí uma vez aprovado pelo CAD, acontece o closing e aí esse dinheiro já entra, né? Imediatamente, sim. Não há... um processo automatizado pela forma como o acordo entre as partes, né, o contrato foi redigido. Então, logo o CAD dê a sua anuência, aí é só o tempo necessário realmente para transferência, né, coisa de 1, 2 dias. Perfeito. E assim, como o acordo definitivo já está assinado, não vai ter nenhum ajuste de preço, né?
por share. O valor é esse mesmo, é fechado em 200 milhões de dólares. Sim, não há nenhuma variação. Todos os termos já estão definidos conforme publicado, sem alteração. Perfeito, está ótimo. Era só isso, obrigada. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. E para remover a pergunta da fila, digitem *2. Sem haver mais perguntas, concluímos a sessão de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Kakinoff para prosseguir com as suas observações finais. Eu gostaria apenas de agradecer a todos, na expectativa de que todas as perguntas foram adequadamente respondidas. Caso contrário, os nossos times aqui de relações com investidores, de comunicação, estão à disposição permanentemente. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Isso conclui a teleconferência de hoje da companhia aérea Gol. Muito obrigado pela participação e tenham uma boa tarde.